aquele que se autoproclamar vencedor antes dos órgãos competentes anunciar os resultados será punido e inclusivamente, poderá ser declarado inelegível nas futuras eleições. Eu penso que isso não é democracia. Vamos supor que nas últimas eleições o Venâncio não tivesse feito a luta que fez. Penso que o Presidente da República ganhava com 75%. Eu acho que a Frelimo ganhava com 95%. Quer dizer, coisas incríveis, coisas inexistentes. Essa lei é para alguém que eles estão a ver aí na rua. Eles querem apanhar alguém. Então eu penso que essa lei não está correta. Agora, se este debate que estamos a começar, esta fase, é para irmos para esse tipo de pormenores de armadilha, eu penso que estamos a entrar na fase desnecessária do diálogo nacional, inclusive. Mas o Chapo e a Frelimo ganharam eleições nesse. Não queremos discutir isso. Salomão Moyane não poupou críticas à nova proposta que visa bloquear a autoproclamação de vitória eleitoral. As suas declarações estão a incendiar o debate. Antes de continuarmos, deixe o seu like e participe nos comentários. Veja agora. Uma das principais dirigentes da COT, a doutora Ivone Soares, apareceu em nome da COT a ler, digamos, aquilo que era o resumo das principais conclusões das audições que foram feitas na primeira e segunda fase, e saltou à vista essa perspectiva que, de acordo com a COT, os moçambicanos propõem a criminalização, por exemplo, da autoproclamação de resultados antes dos órgãos competentes. Criou muito sururu, primeiro por ser a Ivone Soares, por ser da RENAM, mas por aquilo que eu percebi, a Ivone não leu como uma opinião pessoal dela, foi uma opinião da COT. Subscreve com essa perspectiva? Não subscrevo. Muito antes, pelo contrário, não subscrevo. Essa criminalização tinha que ter em conta muitas coisas antes. Essa criminalização é o ponto de chegada. Temos que ir ao ponto de partida que faz com que isso exista. Primeiro, era preciso ver se a contagem paralela vai ser permitida ou não. Se a contagem paralela for permitida, ao mesmo tempo que eu tiver a minha contagem paralela feita, posso dizer quais são os resultados que eu encontrei. Isso não é preciso ser candidato. Pode ser alguém do campo do candidato. A dizer, o candidato até pode ficar calado, mas alguém pode autoproclamar ou proclamar os resultados que ele encontrou na contagem paralela que realizou. 2. Era preciso ver claramente se já penalizamos todos aqueles infratores que existem no processo eleitoral para depois irmos penalizar no fim aquele que se autoproclama quando chega a vez. E 3. Que é feito daquelas criminalizações todas que já vem nas leis anteriores e que nunca foram aplicadas? Por exemplo, o presidente da mesa que não aceitar isto tem uma penalização assim. O presidente da mesa que obstruir o eleitor de votar, não sei quantos, é punido assim. Quantos presidentes da mesa já foram punidos neste país? Nenhum. Agora diz o seguinte, aquele que se autoproclamar vencedor antes dos órgãos competentes anunciar os resultados será punido e inclusivamente, poderá ser declarado inelegível nas futuras eleições. Eu penso que isso não é democracia. Acha que essa lei viola o princípio da abstração? Quer dizer, pretende ir ao encontro de alguém? Esta lei é para alguém que eles estão a ver aí na rua. Eles querem apanhar alguém. Então eu penso que essa lei não está correta. E penso que não é essa a nossa prioridade. A prioridade do povo moçambicano é não haver fraude. A prioridade não é quem se autoproclama. Você pode se autoproclamar e não ser vencedor. E nós vamos apresentar os dados reais. E aqueles órgãos estão a fazer isso na hora própria onde apresentar. Aquilo que ele diz ou deixa de dizer não nos interessa. Agora, isso aqui é uma coisa. Agora, fraude eleitoral, que começa com o enchimento das urnas, aparecerem pessoas com boletins de voto nas sacolas para andar a entregar a alguns presidentes de mesa, isso deve ser punido. Isso tem que ser punido porque isso é violação das normas de eleições. Agora, alguém que participou do processo eleitoral e depois, tendo escutado os seus delegados de candidatura, que estão em todas as mesas, e todos lhe garantiram que nesta mesa ganhou, naquela mesa ganhou, ele pode dizer que eu ganhei. Não há problema. E eu penso que se ele não ganhou, os órgãos eleitorais vão comprovar que não ganhou e vão argumentar. E penso que não é problema. E eu penso que isso nem deve vir na lei. Isso aí é ir para uns pormenores desnecessários, totalmente desnecessário. Agora, se este debate que estamos a começar, esta fase, é para irmos para esse tipo de pormenores de armadilha, eu penso que estamos a entrar na fase desnecessária
do diálogo nacional inclusivo. Isso não é necessário. Acha que Ivone caiu numa ratoeira? Não, Porque Ivone... parece que a ideia, como foi a Ivone aparecer a falar dessa... Mas ela estava representando um documento da instituição COT. Mas pronto, as pessoas logo já fazia, já declarava-se vencedora antes. Como Claro, é que o tio dela, até a morte, sempre disse antes que eu estou a vencer as eleições. E essa coisa de alguém dizer que está a vencer as eleições, se calhar é uma arma para diminuir o nível de fraude que vai haver. Agora, imagina lá, se, vamos supor que nas últimas eleições, o Venâncio não tivesse feito a luta que fez. Penso que o Presidente da República ganhava com 75%. Aqueles dados grandes que ele tinha e que diminuíram para 70%. Eu acho que a Frelimo ganhava com 95%. Quer dizer, coisas incríveis, coisas inexistentes. Agora, por causa da pressão e por causa do medo de que há pessoas que estão a dizer que também ganharam, os órgãos de gestão eleitoral, sobretudo o Conselho Constitucional, diminuiu os resultados. Mas como é que se diminui o resultado? Os resultados não são fruto da contagem das Não, mesas? deviam ser, mas aqui em Moçambique não. Os resultados, tu podes trazer. É que se os resultados são fruto daquilo que vem da mesa, se fosse isso, não era preciso criminalizar ninguém por dizer antes que ganhou. Porque essa pessoa ia dizer que ganhou com base nas evidências que toda a gente tem. Agora, por que se criminaliza? Mas Chapo e Frelimo ganharam eleições nesse... Não queremos discutir isso. Nós não queremos discutir esse passado. Queremos dizer que a lei não pode andar à procura de pessoas. Tem que dizer, no quadro geral, a punição que tem que haver é de quem pratica fraude, não de quem diz que eu ganhei. O Neves Serrano também já disse que tinha ganho eleições num dos anos, mas não tinha nada, nem tinha votos suficientes para eleger um deputado na Assembleia. Então, dizer que eu ganhei eleições enquanto não ganhei não é problema. O problema é a fraude eleitoral. Eu esperava que a COT começasse a avançar alguns mecanismos de antifraude. Até aqui não avançou nada. Tudo o que está a dizer a COT são coisinhas superficiais. A proposta disso, juntar eleições, dividir... Era essa outra questão que íamos entrar. Não, vamos entrar nela. Mas isso tudo não combate a fraude. Vamos à fraude, então. O que nos leva a criar diálogo nacional inclusivo aqui é fraude. É que as eleições estão a ser roubadas em Moçambique. Como sair dessa? Isso aqui é a questão de fundo. Isso ninguém discute. Não sei porquê. Estamos todos a discutir coisinhas aqui, mas a questão fundamental é a fraude. Como criar condições para que não haja fraude? Como controlar os órgãos de gestão eleitoral de modo que façam o seu trabalho de princípio ao fim, sem interferências indevidas? Sobretudo interferências das forças de defesa e segurança no processo eleitoral. Como eliminar isso? São essas questões do fundo. Agora, virmos aqui entreter o povo com juntar eleições, separar eleições, não é isso que está em causa. O que está em causa é como eliminar a fraude nas eleições de Moçambique. Isso ainda não foi discutido. Acha que a COT não trouxe nesse sumário? Não, nesses sumários que estão aí da COT, eu tenho aqui no telefone, não vem nada disso. Vem coisas pequeninas, coisas inovação, voto eletrônico, mas também não vamos introduzir agora, porque não há infraestrutura. Não é nada. Estamos aí a dar volta. Mas então esses especialistas, tipo, a cada dia, a COT começou como um órgão, aparentemente técnico pequeno, mas foi ficando muito gordo. Claro, Aquelas pessoas todas estão ali. Estão aí a fazer o seu papel, estão a fazer o seu trabalho, estão a fazer as suas propostas muito bem, mas ainda não atacamos mecanismos antifraude que devem estar colocados no processo eleitoral. E ainda nesses rascunhos, podemos assim dizer, da COT, surgiu uma outra informação de que está-se a propor, também está-se a estudar a possibilidade de realizar eleições num único dia, portanto, mas eleições harmonizadas, tiramos eleições gerais, mais eleições das assembleias provinciais, dos governadores e também dos autárquicos municipais. E alegadamente esta proposta foi feita pela CNE. É mentira. A CNE nunca fez essa proposta. A CNE, a própria CNE colocou isso no seu plano de atividade para 2026, para refletir sobre a execuibilidade ou não disso. Portanto, a CNE não propôs isso. E mais, isso vem de lá da COT. Isso está lá naqueles rascunhos que você está dizendo da COT. Também vem isso. A possibilidade de fazer eleição num único dia. Não é a CNE que está na COT, a CNE não está na COT. Portanto, isso não é verdade que vem da CNE, vem da própria COT. A ideia de juntar as 4 eleições no mesmo dia vem da COT, não vem da CNE. A CNE ainda não se debruçou sobre isso. As deliberações da CNE são tomadas em plenário. Ainda não houve nenhuma plenária da CNE. Eu não sou porta-voz da CNE, mas eu sei que nunca houve, até aqui, uma plenária que adotou isso
como sua proposta. Aliás, a CNE ainda não reuniu com a COT. A CNE estava reunindo com a COT no mês antepassado. Adiou-se para o mês passado. Adiou-se para este mês, ainda não reuniu. Portanto, a CNE ainda não viu a COT. O encontro entre CNE e COT ainda não aconteceu. Como é que a CNE já propôs isso? Não propôs nada. Há pessoas... Mas como é que se avança? A ser verdade que o Salomão está aqui a dizer, estamos a falar de processos eleitorais. Uma das questões centrais da COT é mesmo a questão eleitoral. Como é que até agora a CNE não foi ouvida? Não sei, pergunta a COT. Ainda não viu a CNE. Mas já viu uma mesa redonda que esteve o Fernando Mazanga, não era a CNE que estava lá? Não, não era a CNE, era toda a gente, incluindo a CNE. Tinham sido convidados em dezembro do ano passado. Aí ninguém colocou propostas concretas. É diferente, os magistrados já tiveram encontros particulares com a COT e sugeriram e até culminaram com um congresso. Os órgãos eleitorais ainda não foram ouvidos pela COT. Agora, não é possível que essa proposta exista da parte da CNE. Essa proposta está na praça, mas acho que um dos que propôs isso foi aqui, é o Egídio Vaz, aqui na televisão, na tua televisão. Apareceu aqui e disse que ele propõe que seja no mesmo dia. O Egídio Vaz, pelo que eu sei, não é da CNE. Portanto, não é verdade que seja a proposta da CNE. É proposta de muitas pessoas que não são da CNE. Só que essas pessoas, se calhar, para ter mais consistência, dizem que foi a CNE que trouxe. Mas a CNE ainda não mandou nenhuma proposta para a COT. Então, CNE é melhor colocar de lado. No dia que for ouvida pela COT, e eu acho que a CNE vai dizer o que vai dizer. Mas até aqui não foi ouvida. Mas o Salomão não está a descredibilizar tanto este esforço nacional? Não, estou a valorizar muito esse esforço. É muito importante. Agora, não vamos adulterar o esforço, andar a fazer saltinhos. Eu já ouvi alguém, acho que é da COT, ou no encontro da COT, a dizer que propõe-se uma CNE de 21 elementos, outro quer, porque tem que entrar os extra-parlamentares. Já ouvi muitas coisas, mas isso tudo é o que está-se a dizer. Agora, vamos ver no fim o que é que está a transparecer. Então, são essas coisas concretas que a COT tem que sentar, sistematizar e discutir com os stakeholders que têm opinião sobre isso. Há uma outra questão que eu quero colocar ao Salomão também, ainda a propósito dessa questão dessas rondas que a COT está aqui a realizar. Daquilo que foram os termos de referência, nós vimos muitos temas foram colocados, reforma fiscal, 10, mas parece que agora tudo ficou afunilado à questão das eleições. Sim, porque houve um encontro aí há uns meses em que a direção, os líderes, os presidentes dos partidos, os subscritores disseram que é preciso priorizar, acho que 2 ou 3 coisas. E dentre essas coisas, a questão eleitoral, a questão constitucional, até ao fim deste ano. E eu penso que é por isso que eles decidiram deixar de parte aquelas outras questões e concentrar-se diretamente nas questões constitucionais e eleitorais, até dezembro. Para até janeiro, teremos uma lei eleitoral, porque neste momento não sabemos... Mas é possível até dezembro termos uma revisão constitucional e uma nova lei eleitoral? É o que se diz que devemos ter, mas a revisão constitucional, se for pontual, ir retirando aquilo que se calhar... Porque essas propostas depois terão que ir à Assembleia através de mecanismo urgente do Presidente da República. Há de ir à Assembleia para ser harmonizadas, quer dizer, vão ser harmonizadas a nível do grupo dos presidentes, depois vai à Assembleia, se calhar, para ser chancelado. Mas, seja como for, estas propostas, antes de ir à Assembleia, têm que ser debatidas. De novo? Sim, tem que ser debatidas. Quer dizer, não pode, de repente, a COT vir aqui dizer que o povo moçambicano, porque é isso que vão fazer. Vão introduzir ideias deles e dizer que o povo moçambicano disse isto. Qual é o povo moçambicano? Esse povo moçambicano, onde é que esteve? Eu estive em algumas coisas, em algumas sessões que discutiram, não ouvi isso. Mas alguém diz, da COT, que o povo moçambicano diz que é preciso criminalizar quem se autoproclame vencedor das eleições antes dos órgãos competentes. Nunca ouvi isso. É nenhum debate. Mas já está aí a dizer o povo moçambicano. Agora, quantas coisas a COT não vai dizer o povo moçambicano, o povo moçambicano, o povo moçambicano? Esse povo moçambicano é a COT. É a COT que está a falar. Portanto, eu penso que isso aqui pode ser o princípio do fim da COT. Desta maneira, porque as pessoas estão a começar a ter muitas dúvidas sobre a viabilidade desses debates todos. Porque o mecanismo, a coisa mais importante que fez surgir a COT, meu irmão, é a fraude. Agora, como eliminar a fraude nas eleições? Este aqui é o ponto que tem que ser discutido e encontrar uma solução. A fraude não é quem se autoproclama, não é isso.
a fraude. Por que acontece fraude? E como eliminar a fraude? Então é preciso discutir isso. Eu penso que isso ainda não foi discutido. Eu acho só para fecharmos essa parte, Moiano, naqueles 3 cenários que eu colocar, o Salomão é favorável a quê? Esses 3 cenários? Ao primeiro, a Assembleia Constituinte. Porque eu estava a dizer já antes, e no princípio disto, de que estas discussões, como é que culminam? Culminam na mesma Assembleia da República, veja que nós temos. Não vai fazer grandes coisas. Então era preciso haver uma Assembleia Constituinte, até pode manter muitas coisas que estão agora, mas uma Assembleia Constituinte que cria uma república nova, cria uma nova maneira de fazer as coisas, e pelo menos cria um novo cenário eleitoral. Porque se formos agora submeter isso a esta Assembleia da República que nós temos, ser esta a aprovar tudo, é a mesma coisa. É um pouco de tudo. Quer dizer, é o mais de sempre. Vamos continuar quase na mesma. Então, porque tudo que está-se a dizer agora, nesses últimos tempos, vários cenários que estão a aparecer agora, para mim não era preciso haver corte para isso. Nós podíamos chegar a essas conclusões sem corte, sem discutir. Então, temos que encontrar aqui um mecanismo de eliminação da fraude, que é feito daquele que fizer fraude. Porque quem se autoproclama não fez fraude. Que é feito daquele que faz fraude. Não é autoproclamar-se, eu venci. O Vitano Cingano, eu venci, o fulano eu venci, mas não tinha vencido. A gente sabia que não venceu. Então, mas disse que venceu. Há aqueles que ficaram calados, dizer que nós estamos calados porque somos disciplinados. É mentira. É porque tinham os seus representantes a controlar o processo. Não eram disciplinados nada. Ficam calados porque estão a manejar aqueles ali. E aqueles ali nos órgãos eleitorais, órgãos jurisdicionais, estavam toda hora a transpirar, a correr para o gabinete aqui, correr com papéis, o outro a dizer, mas eles de cá fora, nós estamos serenos, à espera. Não estavam serenos. Aguardar serenamente pelos órgãos competentes. Ninguém estava a aguardar serenamente pelos órgãos competentes. Estavam todos atrapalhados no dia a dia. Então, nós temos que encontrar um mecanismo de equilíbrio e que impeça a existência da fraude.